Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Hoje no vídeo de hoje nós vamos saber para que serve o ISO do celular ou da máquina fotográfica e como se configura. Mas se assim como eu, você é um amante da fotografia e da produção audiovisual, eu convido a você a se inscrever aqui no canal, página do Marcinho Foto e Cine, para não perder os próximos conteúdos voltados à fotografia e o audiovisual. Mas, sem mais delongas, então, bora pro vídeo! Pode ser um grande desafio tirar boas fotos sem um bom entendimento de como o ISO funciona e o que ele faz. O ISO da câmera é um dos 3 pilares da fotografia, os outros 2 sendo a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. E cada fotógrafo deve entendê-lo completamente para obter o máximo proveito de seus equipamentos. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar o ISO do jeito mais simplificado que eu posso. Mas antes de ir mais longe, você deve primeiro entender como as câmeras DSLR trabalham. Primeiro, o que é o ISO afinal? Em termos muito básicos, ISO é o nível de sensibilidade da câmera à luz disponível. Quanto menor o número de ISO, menos sensível ela é para a luz, enquanto um número ISO mais alto aumenta a sensibilidade da câmera para a iluminação do ambiente. O componente dentro de sua câmera que pode alterar a sensibilidade é chamado de sensor de imagem ou simplesmente sensor. Veja uma imagem dele dentro da câmera. É a parte mais importante e a mais cara de uma câmera e é responsável por captar a luz e transformá-la em uma imagem. Com o aumento da sensibilidade, o sensor da câmera pode capturar imagens em ambientes com pouca iluminação sem ter que usar um flash. Mas maior sensibilidade vem com um problema: acrescenta grãos ou ruídos para a imagem. Dê uma olhada na seguinte imagem. Você pode ver o número de ISO nela. O número começa em 100, vai para 800, 1600 e 3200. Mas, como nessa fotografia, o ISO subiu só até 3200. Mas existem câmeras que passam de 64.000 de ISO. A diferença é claro, a imagem ao lado direito na ISO 3200 tem muito mais ruído do que o da esquerda em ISO 100. Cada câmera tem uma coisa chamada de base ISO, que normalmente é o número ISO mais baixo do sensor, que pode produzir a mais alta qualidade de imagem, como por exemplo se você utilizar o ISO 100, sem adicionar ruído na imagem. Na maioria das novas câmeras Nikon, como a Nikon D5100, a ISO base é normalmente 200, enquanto a maioria das câmeras digitais da Canon tem base de ISO 100. Então, de forma ideal, você deve sempre tentar manter a base do ISO para obter a maior imagem e qualidade. No entanto, nem sempre é possível fazê-lo, especialmente quando se trabalha em condições de pouca luz. Normalmente, números ISO começam em 100, 200, que é o ISO base, e incrementando no valor em progressão geométrica, potência de 2. Assim, a sequência mais comum é ISO 50, 100, 160, 320, 640, 800, 1600, 3200, 6400 e por aí vai. O importante é compreender que cada passo entre os números duplica efetivamente a sensibilidade do sensor. Então, ISO 200 é 2 vezes mais sensível que o ISO 100, enquanto o ISO 400
é 2 vezes mais sensível que o ISO 200. Isso faz com que o ISO 400 4 vezes mais sensível à luz do que o ISO 100 e ISO 1600 16 vezes mais sensível à luz do que o ISO 100 e assim por diante. O que significa quando um sensor é 16 vezes mais sensível à luz? Isso significa que se precisa de 16 vezes menos tempo para capturar uma imagem. Exemplo, ISO 100, 1 segundo, ISO 200, 1/2 de segundo, e ISO 400, 1/4 avos de segundo. ISO 800, 1/8 de 1 segundo, ISO 1600, 1/16 de segundo, ISO 3200, 1/32 de segundo. No exemplo de velocidade de ISO, se o sensor da câmera precisa exatamente de 1 segundo para capturar uma cena em ISO 100, simplesmente mudando o ISO para 800, você pode capturar a mesma cena em 1/8 de segundo, ou em 125 milésimos. Um exemplo bem simples para você entender o meu exemplo: se o ISO estiver em 100 e tiver pouca luz e a imagem estiver em movimento, a imagem vai ficar borrada, mas até que clara. Mas se o ISO estiver em 800, você consegue aumentar a velocidade do obturador. Assim você consegue congelar mais a imagem. Mas vai ocorrer que irão aparecer grãos na sua imagem, danificando um pouco a imagem. Mas lembrando que ISO 800 até 1600 é tranquilo, não danifica muito a imagem, mas acima desse valor sim. E no meu exemplo também pode significar um mundo de diferença em fotografia, uma vez que pode ajudar a congelar o movimento. Dê uma olhada nesta foto. Essa foto foi tirada em 1/2000 de segundos com ISO 800. Meu sensor da câmera só precisava de 1/2000 de segundo para capturar totalmente essa fotografia. Agora, o que teria acontecido se eu tivesse com ISO 100 na minha câmera em vez disso? O sensor teria que ter 8 vezes mais tempo para captar a mesma cena, que é 1/250 de 1 segundo. A esta velocidade eu teria introduzido um motion blur, que é aquele desfoque de movimento na minha imagem, porque a motocicleta se move muito mais rápido do que isso, ou seja, eu teria arruinado a foto. Quando usar o ISO baixo, como eu acabei de citar no outro exemplo, sempre tente usar o ISO com a base dele, de sua câmera, que é tipicamente entre ISO 100 e 200. Quando há iluminação suficiente, você deve sempre usar o valor menor de ISO, se você tem bastante iluminação, para reter ao máximo de detalhes e ter a melhor qualidade de imagem. Existem alguns casos em que você pode querer usar o ISO baixo em ambientes escuros. Se você tem sua câmera montada num tripé ou sentado sobre uma superfície plana, neste caso tenha em mente que a sua câmera provavelmente irá precisar de mais tempo para capturar a cena, e qualquer coisa que se mova provavelmente vai se transformar num fantasma. Ou seja, se você tem pouca luz, você vai necessitar que o seu obturador esteja numa velocidade mais alta, não é mesmo? Ou seja, se você tem pouca luz, você vai necessitar que o seu obturador da sua câmera esteja em velocidades mais reduzidas para entrar mais luz no sensor. Só que se o que você está tentando captar estiver se movendo, vai ficar desfocado. Mas você pode compensar isso com o flash. O flash ajuda a congelar o movimento, aí você pode subir a velocidade do obturador. E como resumo desta foto que eu quero mostrar para vocês, ela foi feita em longa exposição, com o ISO baixo. Vejam só que efeito bonito que ela deu. Você deve aumentar o ISO quando não há luz suficiente para a câmera,
para ser capaz de capturar rapidamente uma imagem sempre que for fotografar em interiores sem flash. Defina o seu ISO para um número maior para conseguir capturar o movimento sem introduzir borrão na imagem. Outros casos em que você pode querer aumentar o ISO é quando você precisa fazer vários cliques ultra rápidos, como a imagem do motociclista que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, mas vejam ela de novo. Mas antes de aumentar o ISO, não esqueça de pensar se é ok para que você possa introduzir ruídos na imagem. Em muitas das DSLRs mais recentes, há uma configuração para alto ISO, que funciona muito bem em ambientes de pouca luz. A beleza deste cenário é que você pode definir o máximo de ISO que você quer que a câmera chegue. Então, embora o ISO é automaticamente aumentado com base na quantidade de luz, ela não ultrapassa o número máximo que você escolheu. Então, se você programou na sua câmera para usar o ISO no máximo até 1600, mesmo que ela precise passar do ISO 1600, ela não vai fazer isso. Mas você tem que estar ciente que pode dar algum outro tipo de problema na sua imagem também. Quando eu não quero muitos grãos nas minhas imagens, eu normalmente defino o máximo de ISO para 800 ou 1600. Algumas câmeras chegam a um valor maior sem perder muita qualidade. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado das dicas. Não esqueçam de compartilhar aí nas suas redes sociais. Convido a você a se inscrever no canal Página do Marcinho Foto e Cine, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para receber as novas notificações, porque aqui é o seu canal voltado à fotografia e produção audiovisual. Então até o próximo vídeo e tchau!